Fala aí, pessoal da Anatomia Papel e Caneta. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os segmentos pulmonares. Se você reparar, nós vamos começar a aula já tendo uma visão geral de todas as vistas, tanto anterior quanto lateral, medial e posterior. Em geral, a anatomia é sempre estudada de forma espelhada, quer dizer, o seu lado direito representa o lado esquerdo das imagens. Portanto, nós temos o lado direito e aqui nós teríamos o lado esquerdo desses pulmões. Serve boa parte para os outros também. A única coisa é que na vista posterior, essa imagem volta a ficar invertida com o que é o natural de ser estudado. Então aqui nós teríamos esse lado como o direito e aqui nós teríamos novamente esse como lado esquerdo. Então quer dizer que apenas a vista posterior é que muda novamente os lados. Anterior, lateral e medial voltam a ficar contrários à sua posição. Se você chegou até aqui, provavelmente você já estudou sobre os lobos pulmonares. E aí você se lembra que o lado direito tem 3 e o lado esquerdo tem 2 lobos. Em geral, eles são sempre muito parecidos. Alguns autores vão representar que existem 8 segmentos para o lado esquerdo ou 10. Isso se dá por conta de uma fusão que aconteceu entre duas partes ali. Então quer dizer que nós vamos marcar, na verdade, como 10 para cada lado. 10 segmentos direito e 10 segmentos esquerdos. Esses segmentos podem ganhar tanto nome quanto números. Se for marcar por números, seria até fácil, digamos assim. Você pode sempre começar da parte apical para a parte basal ou basilar, marcando sempre os números 1, 2 e 3, por exemplo. 1, 2 e 3. E eu poderia até continuar como 4, 5. E boa parte do que eu estou fazendo do lado direito, eu posso fazer do lado esquerdo também. Mas acontece uma diferença. E aí nós vamos perceber que alguns segmentos se escondem em uma vista e aparecem em outras. Mas eles não são marcados apenas como 1, 2, 3, 4, 9, 10. Eles são marcados como S1, S2, S3, S4 para representar que eles são segmentos. Quer dizer que essa parte mais apical do lado direito é o S1, que seria o segmento 1. Essa que está em cor verde seria o S2. E esse que está de cor azul aqui seria o S3. Bom, vai acostumando com a cor que foi representada aqui onde eu marquei para as outras vistas também. O que acontece? Você já vai reparar que no pulmão esquerdo, esse que está de cor verde não apareceu nesse lobo superior. Quer dizer que já teve uma fusão ali entre dois segmentos. Por isso que essa parte superior esquerda, ela era na verdade marcada como S1 mais S2. Quer dizer, uma representação de uma fusão que aconteceu. Essa parte que vai representar agora o lobo médio, e eu não preciso dizer que é lobo médio direito, porque esse só vai existir realmente do lado direito. Ela continua a marcação para nós, por exemplo, S4 e S5. Eu poderia ter isso do lado esquerdo também, então vamos continuar, vamos voltar a marcar o azul, que seria o nosso S3. Repare que o que eu fiz do lado direito eu posso aproveitar do lado esquerdo também. Eu teria aqui o S4 e o S5 para o lado esquerdo. Agora eu vou dar uma pausa porque eu vou voltar para o lado direito e nós vamos reparar que não vai existir agora na vista anterior o S6, quer dizer, o segmento 6. Isso porque o segmento 6 ele se esconde, ele fica mais posterior. Nessa vista lateral eu consigo marcar o S6. Na vista medial eu consigo marcar o S6 também. E independente dos lados, eles sempre vão aparecer mais posteriores. Na vista posterior isso fica evidente. Agora eu posso ir para a parte mais basal ou também considerada basilar e terminar essa conta. Seria S7, 8, 9 e 10. Mas aí nós vamos ter um pouco de cuidado também. Por exemplo, do lado direito na vista anterior, esse que está de cor verde aqui, ele representa o S7. Então quer dizer que na vista anterior você não conseguiu reparar o S6, porque ele se esconde. Mas você volta na conta e marca lá, S7. Agora, um pouco mais aqui para o lado, quer dizer, o amarelinho é o S8. Esse que está um pouquinho aqui embaixo, que é o marronzinho, é o S9. E esse que está de cor laranja é o S10.
Então eu poderia dizer que são segmentos direito e esquerdo, eu poderia dizer S1 direito, S2 direito, S3 esquerdo, S4 esquerdo, S5 esquerdo. Eu poderia usar qualquer uma das duas terminologias, tá? É possível você entender o que está acontecendo. Agora, voltando para o lado esquerdo, nós vamos reparar que aquele que era o segmento 7 que apareceu do lado direito não apareceu do lado esquerdo. Porque do lado esquerdo também teve uma fusão aqui embaixo. Nessa parte que está de cor amarela, eu vou ter o S7 mais S8. Então, do lado esquerdo tem uma fusão na parte apical e na parte basilar. Nós temos S1 mais S2 e aqui embaixo nós temos S7 mais S8. Eu posso voltar aqui embaixo e marcar esse marrom de novo como S9, só que agora é S9 esquerdo. E eu posso marcar esse laranja como S10, só que agora é S10 esquerdo. Então, o que nós marcamos na vista anterior, nós conseguimos reparar nas outras imagens também. Agora, você já marcou por números, vamos marcar por nomes. Eu tirei agora a legenda da vista, continua reparando que tem a vista anterior, lateral, medial e posterior. Uma coisa que acontece muito, que é fácil de se confundir, é que a vista anterior ela é muito parecida com a vista lateral. E o que mais me ajuda a identificar qual é a vista anterior ou lateral? Na vista anterior, essa incisura cardíaca ela é bem grande. Isso por conta do formato que foi feito nesse pulmão para encaixar o coração. E na vista lateral é um pouquinho menor. Outra coisa que me ajuda também é que na vista anterior eu não enxerguei esse aqui que é o S6. Esse S6 eu enxergo na vista lateral. Não somente na vista lateral, você enxerga o S6 nas outras, mas para fim de comparação, qual é a vista anterior e lateral, o S6 te ajuda e o formato ali da incisura cardíaca também te ajuda. Mesma coisa que nós fizemos para numeração, nós podemos fazer para nomes. O que eu fizer do lado direito eu posso aproveitar para o lado esquerdo, mas tome cuidado, posso aproveitar cerca de 80%. Na vista anterior, eu tenho esse mais superior aqui, ou também denominado apical, que é esse de cor vermelha. Então ele é considerado como superior ou apical. Lembrando, você tem agora que descrever que ele é um segmento apical do lobo superior direito. Isso vai acontecer para todos os segmentos. Você tem que falar qual é o segmento e qual é o lobo. Esse de cor verde, por exemplo, ele fica na parte mais posterior. Então ele é um segmento posterior do lobo superior direito. E esse que está de cor azul, ele fica mais anterior. Por conta disso, ele foi denominado como segmento anterior do lobo superior direito. Eu posso aproveitar isso para o lado esquerdo também, só que aqui eu tenho que ter um pouco de cuidado. Eu tenho que lembrar que teve uma fusão nessa parte mais superior ou apical. Então, por conta disso, nessa parte superior eu posso nomear esse segmento como ápico posterior. Agora, para esse segmento anterior, continua a mesma coisa. Eu posso denominar como segmento anterior. Bom, essa parte superior ela foi feita, e aí a gente tem que ter cuidado porque nós vamos para a parte do meio, ou considerada parte média. Para o lado direito nós temos o lobo médio, quer dizer que aqui eu iria considerar como segmentos do lobo médio. Para o lado esquerdo nós não temos esse lobo médio, quer dizer que aqui são considerados segmentos que ainda pertencem ao lobo superior esquerdo. Tudo bem? Como nós temos o lobo médio do lado direito, esse que ficou um pouquinho mais para o canto aqui, que seria o S4, é o segmento lateral. E esse que ficou mais para o meio foi justamente denominado como segmento medial. Tanto o lateral quanto o medial são do lobo médio. Para o lado esquerdo, não são agora segmentos lateral e medial. Isso foi feito lá no lobo médio. Aqui é uma área que é representada como língula. O que seria o tal do lobo médio? Então eu terei um segmento lingular superior e aqui embaixo um segmento lingular inferior. O lingular superior e o lingular inferior ainda pertencem ao lobo superior esquerdo. Agora repare nas vistas lateral e medial. Na lateral você consegue ainda marcar o segmento lateral e medial direito. Para o lado esquerdo você consegue marcar segmento lingular superior e inferior. Agora, na vista medial, olha o que acontece. Você consegue marcar aqui para o lado esquerdo os segmentos lingular superior e inferior. Mas para o lado direito, você não consegue marcar o segmento lateral.
justamente porque este pulmão agora te mostra apenas a vista medial. Você conseguiu pegar realmente só o segmento medial desse lobo médio. Agora nós vamos para a parte mais inferior, quer dizer, a parte mais basal. Nós vamos começar pela vista anterior e lembre-se, na vista anterior você não vai conseguir marcar o segmento 6, ou também considerado o segmento superior do lobo inferior. Esse segmento 6 é melhor nós começarmos a marcar pela vista lateral. Então aqui eu teria o segmento 6. E esse segmento 6, ou S6, ele é marcado como o lobo superior do lobo inferior. Ele vai existir tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Agora nós podemos voltar para a vista anterior e continuar marcando 7, 8, 9 e 10. Mas agora por nomes. Quer dizer, nós vamos voltar para o número 7. E o 7 era chamado de segmento basilar medial. Nós vamos marcar aqui na vista anterior, mas repare como ele fica nítido na vista medial. Eu vou voltar para a vista anterior e marcar o S8. Ele é considerado como segmento basilar anterior. Para o lado esquerdo, nós temos que lembrar que houve uma fusão, S7 e S8 se juntaram. Já que aqui nós temos o segmento basilar anterior e medial, então aqui eles foram considerados como segmentos basilares antero, medial ou anterior medial. Ou também considerado como segmentos basilares anterior e medial. Vamos voltar para a vista anterior, para o segmento 9, que é o de cor marrom, e esse foi considerado como segmento basilar lateral. Repare como na vista lateral ele fica evidente. E ele pode ser marcado tanto do lado direito quanto esquerdo também. E o último segmento, que é o S10, que também pode ser marcado para os dois lados, é esse de cor laranja, mas ele foi agora denominado como segmento basilar posterior. Repare que eu consigo ver isso na vista anterior. Vou deixar aqui em cima como S10, porque o espaço está pequeno. E vou marcar ele aqui embaixo. Olha como na vista medial nós conseguimos ter a percepção que ele realmente ficou lá atrás. E podemos até comparar. Olha como o 8 ficou lá para frente, o 9 ficou para o lado e o 7 ficou para o meio. Esse segmento, que é o S10, que é o basilar posterior, eu também posso marcar tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Resumindo, para o lado direito, no lobo superior, eu tenho 3 segmentos, S1, S2 e S3. Para o lobo médio, eu tenho 2 segmentos, S4 e S5. E para o lobo inferior, eu teria 5 segmentos. Eu teria S6, 7, 8, 9 e 10. Para o lado esquerdo seria diferente, justamente por conta de não existir o lobo médio. Então quer dizer que na parte superior eu teria 5 segmentos, de S1 até S5, e para a parte inferior eu teria mais 5 segmentos, de S6 até S10. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado, hein? Até a próxima. Abraço!